Olá, eu sou o perito Kleber Miller e neste vídeo irei conversar com a perita Marília da Costa Ribas, também uma das coordenadoras do curso Criminalística 360. A professora Marília também irá ministrar as matérias referentes ao local de crime, cadeia de custódia, tratará sobre estudos de casos e uma série de outros assuntos relacionados à perícia criminal, cena do crime, laboratório, medicina legal. Então, fique conosco nesse vídeo em que eu estarei conversando com a Marília, onde nós iremos detalhar um pouco mais sobre o que é esse nosso curso Criminalística 360, sobre perícia criminal e processo penal, que será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro em Porto Alegre, no Hotel Intercity. Estão todos convidados, curso de perícia criminal e processo penal, Criminalística 360 graus. Esse curso é um desafio duplo, porque são duas áreas que eu realmente gosto muito, né? A perícia e o ensino, e é uma oportunidade de ouro da gente poder juntar essas duas coisas. Então, quando eu recebi esse convite do Kleber para a gente começar a pensar nesse curso, foi uma satisfação muito grande, né? Porque eu tenho mais de 20 anos de experiência de magistério, então o ensino é uma coisa que eu sou bem familiarizada, e ensinar sobre a perícia, então, completou a paixão, né? Aí não tem como não ser bom. Claro que é um desafio enorme a gente montar esse curso, porque, primeiro, que é uma responsabilidade grande, né? Da gente estar falando sobre um assunto que é tão apaixonante e que a gente tem um público tão interessado hoje em dia. E então nós começamos a pensar, começamos a conversar, eu fui estudar um pouco como é que a gente podia montar em termos de formato desse curso, né, para que a gente pudesse contemplar o máximo de assuntos possíveis e também para trazer um pouco da minha experiência, não só do ensino, mas na perícia, né, porque já se vão 10 anos trabalhando no IGP. Então a gente já passou por vários locais dentro do IGP, tem tanto uma experiência de local de morte, quanto de gestão enfim, de trabalhar dentro do laboratório mesmo, então dá para juntar essa experiência de local de crime com essa experiência de laboratório e a gente faz uma aposta nesse curso, né. Kleber, acho que tu queres contar um pouquinho mais, né, contar como é que foi essa tua ideia e de reunir o pessoal, e aí depois a gente conta um pouquinho mais do formato do curso, né. Aí tem o pessoal da Eagle, né, também a agência que tá capitaneando, né, que está fazendo toda essa organização aí. Mas realmente a ideia com que nós temos atuado e, claro, até um caminho, às vezes, agora um pouco contrário de quando começou toda a pandemia, né, Marília? Eu estudei um monte sobre as ferramentas aí de transmissão, o próprio programa Cientistas... com certeza. O pessoal e as canecas, elas estavam brincando. Então, a gente conseguir transmitir para o pessoal, né, a importância da perícia criminal, tem muita gente que nos acompanha, eu tenho colegas da perícia criminal que nos acompanham, tem a turma que está estudando, eu tenho visto bastante gente aí fazendo pós, né, agora nós temos outros parceiros também que vão nos ajudar. Então, um projeto de um curso desses modos que nós queremos montar. Então, o que a gente está com carência, assim, depois a gente vai falar um pouco de cada um dos professores aí. Essa claro. Que a gente tem do contato, né, com os alunos, com os colegas. A gente tentou escolher um lugar em Porto Alegre muito bacana, a Claudinha também, aí do Rio de Janeiro. Aí eu fiquei sabendo, né, que tem os colegas que são peritos, que são do Rio de Janeiro e que vão vir fazer o curso, eu acho, a Cláudia, hoje a Zenaide me mandou mensagem lá, que nós tínhamos que reservar, aí teve um lote, o lote encerrou, né, não tinha muitas inscrições, a gente está indo, né, aos pouquinhos, a agência está liberando ali as inscrições, aí a gente está vendo também
De acordo com os parceiros, a gente tem até uma surpresa muito legal, né, Marília, que alguns patrocinadores que vão trazer equipamentos para Porto Alegre. Isso. O pessoal que é da documentoscopia vai conhecer o equipamento que os criminais utilizam, né, nas melhores polícias do mundo aí, de filtros de luz, né, luzes fluorescentes. A Marília está montando, eu junto, locais simulados, né, de cenas de crime, para que a gente possa abordar também assuntos muito importantes, né, Marília? Cadeia de custódia, de como é que a gente coleta essas provas, como é que a gente preserva. Então, nos locais didáticos, né, nós estamos com a ideia de montar vários casos de repercussão. Eu separei vários casos, aí, muitos do que eu atuei, o pessoal que me acompanha sabe aí que trabalhei em várias áreas, aí estivemos na direção, então tem vários casos. Nós viemos separando alguns assuntos assim para que a gente possa, nessas 20 horas aí, dar uma injeção aí de criminalística. E não são só os peritos, né, Marília? Nós auxiliou bastante a gente montar a grade, distribuir os horários, distribuir as matérias aí. Nós temos aí você, né, que vai abordar, além de toda essa coordenação aí, né, essa parte que tem conduzido muito bem aí, tem o apoio aí do Rodrigo Cleanup, né, que é uma referência aí em acidentes de trânsito, é um dos autores, nosso colega também aqui no Rio Grande do Sul, mais de 20 anos aí, o pessoal que for entrando aí já fica boa noite. O Eduardo Lima Silva, também uma outra referência, na área de documentoscopia, foi diretor-geral, já trabalhou em áreas de projeto, tem bastante material para passar e vai focar bastante nessa parte da documentoscopia, que também tem muita perícia particular, não só as perícias criminais, né, Maria? Nessa área de DOC aí que o Eduardo, para mim, é uma grande referência nacional aí. O Rodrigo, nós convidamos um perito de São Paulo, que é o Caires, o Ricardo Caires, também é um dos parceiros aí, que ele vai trazer, ele tem uma larga experiência aí, ele atua bastante aí em São Paulo, Tribunal do Júri, perícias de áudio e de vídeo. O Christian Tombini, que vai coordenar essa área do direito do processo penal, né, direito processual penal. Temos uns convites, eles estão nos confirmando, né, mas de um promotor renomado aqui do Rio Grande do Sul, que é um dos professores convidados, para que a gente possa abordar essa ótica dos usuários da prova também, né, Marília? Todo esse trabalho que nós produzimos dentro da perícia criminal, essa motivação toda, aonde vão parar os nossos trabalhos, para saber a importância que isso tem dentro do processo. E é difícil, né, Marília? Hoje eu consigo enxergar assim, o quanto a perícia ainda é muito fragmentada, né? Então, a gente vê cada uma dessas áreas, e aí quando nós atuamos no assessoramento técnico, eu tenho atuado bastante aí agora com assessoramento técnico, o Tribunal do Júri, que assessorando agora até mesmo alguns casos de repercussão, alguns eu nem vou dar spoiler, tem alguns eu recebi hoje o convite, a confirmação, e a nomeação em um dos processos agora aqui no Rio Grande do Sul, bem polêmico aí, né? Pegou uma repercussão nacional, aí me solicitaram, eu fui nomeado agora dentro do processo para assessorar aí na defesa, e vários outros casos. Então a ideia realmente é essa, além dessa parte prática, workshop com o uso dos equipamentos periciais, mas nós também pegarmos casos que nós atuamos, casos de repercussão, e pontuar, né, alguns detalhes técnicos e tratar isso. Vai lá. Na verdade, assim, acho que é importante a gente colocar para o pessoal que está pensando em fazer o curso, que nós pensamos em abordar várias áreas, né? Claro que para a gente abordar toda a perícia, nós precisaríamos de um ano inteiro, né, de curso, que a gente não consegue fazer num curso tão rápido assim, mas qual foi a ideia? Foi contemplar diversas áreas, as principais onde as pessoas normalmente gostam de se informar, de ver atividades práticas, e também, assim, pegar um pouquinho de um ciclo completo do que é a perícia, né? Desde o evento lá de onde ocorre um delito, de onde ocorre uma cena de crime,
até o chegar no tribunal do júri. Então, a nossa ideia é condensar essas principais ideias, né, da perícia criminal e qual é a sequência que vai tomar, onde vão chegar esses laudos, onde vão chegar essas informações. Né? Essa era a primeira ideia do curso, era a gente trazer um pouquinho de cada área, cada maior área, assim. E a outra coisa que nós também discutimos bastante no começo é que esse curso ele não é específico para peritos criminais, né? Ou para pessoas que atuam, por exemplo, no tribunal do júri. Ele é um curso que, claro, ele vai trazer informações sobre perícia, vai trazer informações sobre processo penal, mas ele tanto pode ser um curso para atualização de um perito criminal, ou de um perito, enfim, né? Quanto ele pode ser um curso, por exemplo, para o pessoal que está atuando na área do direito, né? Para estudantes, eventualmente talvez possa servir para quem está fazendo alguma graduação, como horas extracurriculares, né? Que eu sei que tem algumas universidades que contemplam isso, então a gente está tentando fazer assim, abranger a perícia de uma forma que possa qualificar o trabalho de quem já atua na área e que também possa trazer uma luz para quem está começando, né? A gente está trazendo, então, essas áreas, esses profissionais com bastante experiência que o Kleber acabou de colocar, e aí daqui a pouco a gente explica melhor, então, assim, que grandes áreas são essas e que tipo de informação que a gente está pensando em trazer nesse curso. O que acaba acontecendo, né? Até para que os alunos saibam, né? Até áreas, a gente vê muito, né? Já tratando dos alunos, que são, via de regra, são bastante alunos, né? Que ou buscam concurso público, ou às vezes assim, eu gostaria de trabalhar com perito criminal. Que faculdade que eu tenho que fazer? Uhum. Então, até isso a gente vai começando a desmistificar, né, de uma certa forma. Alguns cursos eles têm mais vagas, isso aí a gente consegue abordar. Mas as pessoas eles têm uma ideia do que é a atuação do perito criminal, né? E também isso do que é o assistente técnico também. Então, o que é o perito judicial? O que é o perito criminal? Né? E dentro da perícia criminal nós temos várias ramificações, né? Então, ele pode estar trabalhando como a Marília, que trabalhou em laboratório, trabalhou em local de crime. Daqui a pouco eu, por exemplo, trabalhei com perícias de veículos, trabalhei com informática, trabalhei com áudio, trabalhei com vídeo. E como é que é tudo isso? Então, a gente eu tentei pensar assim, alguns profissionais que eu vejo, aí, claro, a gente focou um pouco nos peritos do Rio Grande do Sul, até para a gente conseguir reduzir custos, né? Longe disso também trazer peritos que têm uma larga experiência, são peritos de renome. Tá? Então, eu acho importante as pessoas também, as que estão interessadas, quiserem mais informações, que entrem no grupo do Telegram. Nós temos um grupo do Telegram, tá na bio aí do meu perfil aí do perito Kleber Miller, mas também tem o link lá no Instagram do Criminalística 360. Então, por que a gente chamou isso de Criminalística 360? É enxergar essa perícia criminal Marlete Couto, boa noite. Então, essa visão 360 graus que a gente vê, essa ideia de enxergar a perícia sobre várias óticas. Né? Então, o que nós temos visto? Eu tenho acompanhado agora. Né? Eu saí trabalhei na perícia criminal, cheguei a direito por sair, fui para o Ministério Público. No Ministério Público nós conseguimos construir lá um assessoramento técnico criminal, né? Assessoramento técnico do Tribunal do Júri. E muito do que eu tenho visto, agora saí, fiquei 3 anos no Ministério Público, né? Já estou trabalhando um assessoramento técnico. Tenho visto assim o quanto os advogados também necessitam, né? Então, tanto da parte da defesa, quanto tanto da parte da acusação, o quanto é importante, não só o que o perito faz lá, os laudos que o perito faz,
mas desse assessoramento que os operadores do direito demandam. Então, às vezes, assim, eles nos procuram, né? Que exame pode ser feito? O que quer dizer isso que o perito realmente colocou no laudo? Será que nós não temos mais um questionamento, aprofundar o que o perito escreveu? Será que não tem outros exames que não foram feitos? E sempre naquela consideração, né, Marília, que a perícia só age quando acionada. Então, mesmo nós, peritos, há 20, sei lá quantos anos, a Marília há mais de 10 anos, eu 20, quase 25 anos, 23 anos, atuando como perito criminal, como assistente técnico, a gente vê para nós também, às vezes, é difícil conhecer todas as áreas e o quanto cada área pode colaborar dentro de um processo. Então, essa é uma das umas ideias, até para tentar abarcar os casos, então por isso os casos e a quantidade de exames, né? Então eu pensei alguns casos, né, que eu acho interessante. Por exemplo, eu sempre comento o caso do menino Bernardo, que é um caso que teve uma grande repercussão no Brasil, e em especial a Odilane Oglione, que é a mãe do menino Bernardo. Então é um caso que inicialmente lá era um suicídio. Foi encerrado em que era um suicídio. Alguns exames não foram feitos, alguns exames não foram solicitados. E logo depois, com o caso do Bernardo, se suspeitou que o suicídio da mãe do Bernardo não seria um suicídio, um homicídio. E o que acabou? Nós estávamos na direção, a Marília também exerceu várias funções aí de direção, foi coordenadora de ensino na Secretaria de Segurança, foi diretora do interior, foi diretora de criminalística, já foi para o laboratório, né? E na época a gente até criou alguns exames inéditos no Brasil. Então, de uma certa forma, nós vamos abordar. Por isso que eu acho um caso bem rico, né? Um caso que eu gosto de abordar pela amplitude, né? Ele trata de balística, ele trata de medicina legal, ele trata do local complexo, às vezes que o corpo é removido, esse estudo mais aprofundado dessas provas. E como nós temos um espaço especial aí, né, também para documentoscopia, com o perito Eduardo e workshop de uso dos equipamentos periciais, a carta e esse estudo detalhado que o Eduardo vai fazer, que é um caso muito interessante, é o caso que a Odilane, que é ela quem seria uma carta de suicídio, ela tinha algumas características de polimorfismo, então umas coisas bem bacanas, assim, bem práticas, né, de que os alunos possam entender isso. E outras áreas, né, Marília, que nem a do próprio Rodrigo Lampen, fraudes de seguros, acidentes de trânsito, os casos, né, que o Rodrigo tem atuado, é um dos autores aí. Então, é uma morte violenta, uma morte complexa de ser atendido até pelos próprios peritos quando não são especialistas. Então, muitos peritos acabam fazendo esses cursos para se especializar em algumas áreas. Os peritos também, dentro da perícia, eles trocam de área. Olha quantas áreas eu já trabalhasse, olha quantas áreas eu já trabalhei. E às vezes a gente vai lá e não está preparado, né? Não teve essa capacitação. Então, às vezes até para a gente saber quem são as referências, o que é que a gente fala, quais são os livros que a gente lê. Né? Outros casos que eu me lembro, tem um até que tem uma foto, a gente colocou algumas lá no Telegram, né, Marília, daquele caso do atentado que envolveu o vice-governador, né, que até veio ao óbito lá, então já envolve um assalto, roubo do carro, uma ação dos policiais que são de segurança, a gente tratou ali do isolamento, da importância do isolamento, foi a criação da área de inteligência pericial do Rio Grande do Sul, né, Marília? Até tu aparece na foto lá. Sim, tô eu lá registrada para a posteridade. Então... Para todo sempre. A delegada Patrícia Sanchotene, é uma grata satisfação nos encontrarmos aqui no Instagram. Nós tivemos... Então a gente tem uma relação, isso é muito bacana. Sim. Também. Esses contatos, né? Às vezes a gente dá aula, daqui a pouco a gente atende casos juntos, os promotores da mesma forma.
Então, os juízes, os policiais, então a gente cria uma... E esses eventos eu acho que são muito interessantes, Maria, também pela o estreitamento, né, das amizades. Networking. Acabamos virando amigos, né, então... Hoje mesmo a gente participa de vários grupos aí de peritos do Brasil inteiro, né? O pessoal que acompanha o meu canal aqui sabe que a gente conhece bastante gente. Então tem gente que convide de outros estados também. E às vezes não é só o que nós, professores, passamos, né, Marília? É o nível do auditório, né? É o nível de uma sala de aula. É um pouco quando que tu consegue juntar um promotor, um delegado, um advogado criminalista. Obrigado, delegado. Então, esse público dentro de uma sala de aula, um público crítico, né? Um público com experiência, que traz também as suas dúvidas, que traz as suas experiências para dentro da sala de aula. E eu achei a nossa ideia, né, conjunta aí de juntar peritos criminais, operadores dos locais de crime para a direção do GP. Sim, delegada, vários locais de crime. Depois nós atuamos aí na direção. A Marília também conhece bem a delegada Paty Sanchotene, que está comentando aqui. Obrigado pelos seus comentários. Nós trabalhamos em departamentos vizinhos, na sala ao lado, na secretaria. Então, estreitamos bastante o trabalho e a amizade lá. Isso que é bacana, às vezes até a gente pode abordar, né? Isso aí eu me lembro da delegada Patrícia. É um caso que envolveu são vários rapazes, né, que foram mortos ali na delegacia que ela era responsável. Que é até uma coisa interessante, né, Maria, que se a gente aborda, que são exames toxicológicos, as pessoas morreram por disparo de arma de fogo. E eu me lembro bem desse caso. Exato. Né? E na época que nós temos a área de inteligência, a gente viu os exames toxicológicos que foram feitos. Todos tinham cocaína, maconha, álcool, Eldorado do Sul, exatamente, tá ligado? A gente fez até uma coletiva falando sobre isso. Então, tudo isso é a forma, né, como que a polícia, assim, exatamente, foi uma chacina. E com a forma como a polícia trabalha, como são essas investigações, e às vezes, eu me lembro na época, uma comoção, assim, e a gente, com os dados da perícia, as análises toxicológicas, olha, ninguém era muito santinho, as pessoas estavam ali, estavam consumindo, até para a gente poder passar, às vezes, essa mensagem para a sociedade. Certamente o teu filho, o meu filho, em casa, comendo pipoca, olhando televisão, ele não vai fazer parte de uma chacina numa boca de fumo. Então, várias coisas a gente aborda de tudo, né, Marília? Dos procedimentos, do acionamento, como é que funciona, como é que são esses acionamentos, como é que são esses dados, como é que toda essa gama de informações... a questão da sequência do atendimento, que é uma coisa que a perícia, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil é questionada, né? Da perícia que chega por último, desde desses fatos a gente pretende trabalhar e assim, uma coisa que esse curso prioriza, todas as pessoas que estiverem lá nos assistindo e trabalhando junto com a gente vão poder ter a oportunidade de atuar numa perícia, né? Vão ter aula prática e vão colocar a mão na massa, né? Claro que de uma maneira que a gente possa contemplar todos os alunos, né? Desde aqueles operadores do direito, até quem já trabalha na perícia, até quem tem curiosidade, assiste CSI, assiste seriado e quer saber como é que é. Todo mundo vai ter a oportunidade de botar um pouquinho a mão na massa para sentir como é que é esse trabalho, né? A gente vai ter, então, uma coisa que é, vamos dizer assim, um plus nesse curso, é que as pessoas vão ter oportunidade de trabalhar, de executar minimamente um atendimento no local de crime. Então, nós vamos ter simulações de locais, né? Que vão dar a oportunidade dessas pessoas trabalharem, inclusive de trocarem informações, né? Isso é uma
uma coisa que a gente tem que frisar bastante, porque não é qualquer curso que tem essa aplicação. Tá? E a gente vai fazer, então, do ciclo inteiro, né? Isso é uma novidade, assim, que vocês, quem está nos assistindo, pode levar quentinha, porque vai ser novidade. E tem mais uma outra coisa que é bem importante da gente falar. Queria comentar isso, Kleber? Depois eu sigo para outra parte. Eu estou imaginando lá que são o quanto a gente aprende na perícia com os colegas, né? Então, às vezes, muita gente aprende atendendo com os colegas. Sim, tem uma oportunidade de um trabalho em equipe, né? Não, e não é uma receita de bolo, né? Por exemplo, daqui a pouco tu tem um modelo de atendimento. Estava vendo agora alguns modelos meus que eu levava para a cena. O que a gente tem que anotar? Isso aí, eu tenho que ter um modelo de atendimento disso aí, para facilitar o teu atendimento na cena do CRE. Aí tu vai colocar o local, o nome, como é que tu faz um croquis, como é que tu faz um desenho, qual a importância de um desenho, a importância das medidas, por que a gente usa aquelas setinhas, por que tu usa a bandeira no número 1, número 2, número 5, número 10 na cena do crime, e como é que depois, às vezes até a tua linha de raciocínio de como é que tu vai construir o teu laudo, né? Como é que tu vai escrever o teu laudo, vai descrever o teu laudo, porque, ou seja, tu já está antes te preparando para o que tu vai fazer depois, né? Exato. Então, a tua linha de raciocínio, como é que tu te desloca, né? E sempre a gente trabalhar... Essa é a ideia. A gente conta? Não, acho que a gente conta. Com certeza. A ideia é que a gente traga, então, como eu disse, né, um ciclo completo, que os participantes do curso vão ter oportunidade de atender a um local de crime simulado e de fazer, eu vou chamar de relatório, né, porque com certeza no prazo que a gente tem para o curso, a gente dizer que faria um laudo é uma coisa que muitas vezes nos toma semanas, então eu vou chamar de relatório, mas com certeza os participantes vão poder emitir um relatório no final desse curso. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que serve para todo o nosso público, e que, por exemplo, para quem pretende fazer um curso como um complemento para um estudo, para um concurso na área do direito, por exemplo, ou das carreiras policiais, enfim, ou periciais, nós tivemos ali em dezembro, né, o pacote anticrime, então uma legislação nova, né, uma atualização da legislação e que traz um detalhamento da cadeia de custódia muito grande. Então, uma parte desse curso vai ser dedicado a gente discutir essas atualizações do pacote anticrime em relação à cadeia de custódia. Um tema muito atual, recém ali na data do nosso curso ainda não vai ter completado um ano, então para vocês terem uma ideia que é muito recente, né? Que a gente também pretende trabalhar com isso, porque a cadeia de custódia hoje em dia está presente desde o momento em que acontece o crime até quando um fato desses, por exemplo, é levado aos tribunais. E aí a gente vai desenvolver bastante esse assunto, que mais do que atual, impossível, né? Vai estar bem, esse nosso curso vai estar bem atualizado com a legislação de 2019. Nós acreditamos que esse seja um tema muito abordado sob várias óticas, né, Maria? Nos concursos, tem que sair muito, porque a lei mudou, vai cair muito, eu acredito que caia muito sobre cadeia de custódia, né? Os conceitos básicos da cadeia de custódia, eu e a Marília, nós somos um grupo nacional, né? Em qualquer concurso nacional, né? Seja no estado que for, ou a nível nacional, nível federal, né? E muito na vida como ela é, né? Dentro dos processos, né? Então, porque a cadeia de custódia, ela passa pela aceitabilidade da prova. Então, antes como nós podemos dizer assim, do mérito do que está escrito no laudo, das análises laboratoriais, periciais que nós vamos fazer, as conclusões que nós vamos fazer. Obrigado, Perito Leandro. Colaboração. Que é corriqueira violações do CPP.
Então, no dia a dia, o quanto é complexo isso da cadeia de custódia e o quanto isso vai fazer toda uma diferença tanto que eu tive há pouco até uma advogada que ela acabou se conhecendo aqui pelos perfis, assim, né, pelo Instagram, e ela mostrando o interesse dela em vir para entender mais sobre a perícia criminal, né? Então, o que nós vemos assim é uma necessidade dos operadores do direito conhecer um pouco mais da perícia e os peritos criminais também conhecerem um pouco mais do direito. Porque eu acredito em especial assim, o assessoramento técnico, né? Estou vendo bastante gente concurseira, futura perita criminal, engenheiro, bastante gente aí. Obrigado, boa Sim. noite. Então, o pessoal que está chegando agora, o foco realmente é esse nosso curso, é um curso da Santa Fama inédito, né? Especial dentro do Rio Grande do Sul, com esse foco mais na... O que nós temos visto na maioria dos cursos, né? Se tratar muito a doutrina, se tratar a legislação, e, claro, isso é importante, nós vamos tratar sobre isso, mas isso está nos livros, isso aí está nos sites, né? Baixar a legislação, claro, a gente pode fazer uma interpretação em cima da legislação, mas a ideia aqui realmente é que a gente caia em cima de casos, né? Grandes casos. A minha ideia é tratar um pouco sobre a Boate Kiss, eu separei alguns ali, a atuação da perícia do Rio Grande do Sul, por exemplo, um acidente da TAM, como é que isso funciona, como é que é uma atuação quando os vestígios são vestígios digitais, como é que é uma cadeia de custódia de um celular, como é que é a cadeia de custódia liga o celular, desliga o celular, o que a gente faz? Pode mexer, não pode mexer? Então, como é que é isso? E cada vestígio, esse cuidado todo e as complexidades que envolvem, né, Marina? Se é uma arma, até para o próprio policial, até para os próprios policiais, uma arma na cena do crime. E agora? Isso vai ficar sob a custódia da perícia? Isso vai ficar sob a custódia da polícia? O que tem que ser feito lá desde a cena? Daqui a pouco a gente está com um caso e o advogado vai olhar e assim, como é que foi? Vai questionar sobre que já tem me ligado, sobre a cadeia de custódia. E como é que a gente interpreta isso? Quais são os profissionais? A gente tem agora no ano de 2020, né? E agora, bem mais recentemente, vários exemplos de casos, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, que se enquadram nessa questão, né, tanto da cadeia de custódia e no questionamento do atendimento da perícia. Então, por exemplo, no jornal de hoje, a gente tem a notícia daquele acidente de trânsito que vitimou, acredito que mais de 40 vítimas, né, em óbito. Ou seja, um caso de grande repercussão, uma tragédia, né, que aconteceu em São Paulo, e que uma parte do nosso curso vai abordar exatamente essa questão dos acidentes de trânsito com o perito Rodrigo. Um outro caso que a gente tem Clay Nubbing. Isto. Que, inclusive, nós temos um outro caso recente. Por exemplo, eu tenho certeza que alguém vai lembrar desse caso da semana passada, né? Que aconteceu num supermercado, não vou nem citar aqui qual, mas que todos vão lembrar, né? De uma situação extremamente polêmica. Uma outra coisa que a gente pode também lembrar de discutir, e quando a gente fala em cadeia de custódia, é lembrar os primórdios da aplicabilidade da cadeia de custódia. Nós temos agora, em 2019, uma atualização da legislação, né, que tem um detalhamento bem grande e que a gente pode discutir artigo por artigo e que enfim, na letra fria a gente sabe que é uma situação, mas se a gente for trabalhar lá no local de crime, vai ter uma outra. Então, uma das ideias também para discutir cadeia de custódia não é só pegar a atualização legal, e sim discutir lá desde o princípio. Então, a gente vai trazer o caso do O.J. Simpson para discussão, que é um caso que reflete bem o início da cadeia de custódia e a importância de quando esses questionamentos da cadeia de custódia começaram. Né? A gente vai trazer um pouquinho sobre esse caso e alguns outros casos reais
para que a gente possa discutir. Então, a ideia não é focar só no Rio Grande do Sul ou só no Brasil, e sim casos de repercussão internacional, inclusive, né? Para que fique bem rica essa discussão. Eu sempre gostei, de um tempo para cá, a grande maioria dos meus trabalhos ali, eles envolvem estudos de casos, né? Eu acho o estudo de caso, ele é uma coisa, porque hoje é meu grande fascínio, né? Cada novo caso é um grande desafio, ele é uma grande responsabilidade, né? Claro, eu já atuei na perícia, já atuei lá na acusação com o Ministério Público, hoje tenho atuado bastante com essa coisa da defesa, mas aí passa por aquela coisa de encontrar soluções, né, Marília? Então, Exato. E essa coisa que nós vamos abordar no curso, agora estou vendo vários outros amigos aqui, a Ana Carol, aqui de São Paulo, o canal de perícia, que é de um outro colega também, perito criminal, a gente vê que tem bastante gente que é do nosso meio, aí, além dos nossos queridos alunos, aí, os seguidores. Então, até entender esse espectro todo da perícia, daqui a pouco a gente pode estar atuando num caso e às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, às vezes eu vejo alguns advogados, às vezes me procuram, eles não sabem assim nem, tipo, Kleber, o que fazemos aqui, né? Então... O que é isso? Então eu acho que é muito bacana, porque hoje mesmo eu estava comentando, e isso, claro, eu posso falar com tranquilidade, perito criminal, não sei quantos anos aí, de uma certa forma também, Marília, a perícia criminal oficial, ela é muito diferente do assessoramento técnico aqui fora e dos peritos judiciais. Porque, por exemplo, tu chega aí de uma certa forma, tu tem o teu carro, tu tem a tua equipe, tu tem o teu material, temos carências, Com certeza. E normalmente tu trabalha com uma coisa muito específica. Por exemplo, tu vai analisar só a cena do crime, ou tu vai analisar só uma amostra de sangue, ou tu vai analisar só o DNA, ou tu vai analisar uma arma, ou tu vai analisar uma munição. E a partir do momento que tu atua como um assistente técnico, isso é uma coisa que eu vou trabalhar bastante em sala, a gente tem uma oportunidade que ela é muito bacana também, que é poder acessar o processo inteiro, né? Há pouco agora eu estou num caso, dois casos de grande repercussão, né? Eu até não vou dar muito spoiler aqui, mas são casos de grande repercussão. Um deles tem uma série até no Netflix, né? que eu estou participando. E que a complexidade disso aí, e a pessoa trocando comigo, eu tô assim, eu quero que me mande o processo todo. Aí ele assim, mas são, acho que 2.000, 3.000 páginas. Eu imagino. E isso é muito difícil de acontecer dentro da perícia criminal. Porque normalmente tu recebe um ofício, tu vai lá, tem esse teu caso. E quando a gente trabalha, eu puxo muito no estudo de caso, quando tu puxa para o assessoramento criminal, para o assessoramento técnico, a gente acaba lendo todo o processo. Então, tu lê depoimentos, tu lê as peças, tu vê o que foi a denúncia, como é que foi a investigação, quais foram os laudos que foram feitos. Daqui a pouco tu não localiza um laudo que precisa... Tem um comentário aqui no Rio, violação do acondicionamento dos componentes apreendidos em local de crime, vestígios que não são lacrados. Obrigado, perito Leandro. Já vi 20 peritos do Rio recolhendo sem luvas, comprometendo toda a cena, bizarro mesmo. Então, isso que nós temos divulgado e nós vamos trabalhar bastante em sala. Por que tu usa luva? Por que tu usa máscara? Por que tu usa touca? Por que tu usa uma série de coisas? Daqui a pouco a gente vê aqueles filmes, as pessoas estão com aquelas vestes, né, Marília? Por que isso é importante? Exato. Não é para tu só não te contaminar, é para tu não contaminar as amostras. E às vezes até os nossos próprios erros, eu viro e mexo, eu abordo em sala, assim, são erros que a gente comete, e muito é pela inexperiência. Eu estava lendo agora sobre Kant, né, que a gente fala desses conhecimentos que nós temos, os conhecimentos empíricos. Então, trabalhar com perícia criminal, a gente aprende muito com a experiência, mas o estudo continuado, essa troca de experiências, conhecer os teus colegas, por isso que a gente vai tanto seminário, a gente vai tanto congresso, né?
que é às vezes a gente está fazendo errado e nem sabe que está fazendo errado, né? Comentaram alguma coisa aqui sobre o acondicionamento. Eu vou lembrar uma frase do Domingos Toqueto, que é um dos grandes autores da perícia criminal brasileira. Ele é coordenador de várias obras, né? Algumas estão até em cima da minha mesa aqui. Ele comentou um caso comigo, que era em relação a munições, né? A prova praticamente foi descartada, porque o saquinho onde estavam os projetis que estavam ali dentro, cheio de marcas de grampeador. Isso não precisa prova nenhuma mais de que não cumpriu a cadeia de custódia. Porque dentro desses conceitos da cadeia de custódia, tudo tem que estar lacrado. Então, a partir do momento que tu abre um lacre, agora me diz qual é o lacre que existe num saquinho plástico grampeado. Isso é muito questionável. Claro, a gente sabe, nossa, pelo que eu conheço dos peritos criminais, sempre muito íntegros, mas o que acontece às vezes é quando se levanta uma dúvida, quando ocorre uma dúvida, quando ocorre uma suspeita. Então, isso aí também para os peritos, para que se tenha essa garantia, né? Por isso que a gente... Fotografia forense, né, Marília? Como é que se fotografa, às vezes, nas coisas mais simples. Como é que se fotografa uma cena de crime? Eliane Baruch, né? Tentei trazê-la aqui a Porto Alegre, mas ela está coordenando um grupo lá em São Paulo, da coordenação lá da perícia de São Paulo. Uma das maiores referências que nós temos no Brasil. Quem sabe um outro curso aí, a gente consiga Quem sabe numa próxima. É uma das grandes especialistas aí de balística, mas a gente tem, como a gente discute muito isso no meio pericial, nós vamos tentar trazer nessas poucas 20 horas aí esses temas que nós consideramos tão relevantes, né? E nós temos buscado aí, né, Marília, um custo baixo, a gente praticamente vai cobrir os custos ali, porque a gente pegou um local muito legal. Exato. O Intercity, cobertura. Pode falar. Nós tivemos várias preocupações, né? Tanto de ser um local para o curso que seja acessível, ou seja, vou me expressar melhor, né? Já que sou perita, vou usar o termo correto, que seja um local de fácil acesso, né? Que seja localizado numa área central, que eventualmente a gente tenha algum aluno que não seja de Porto Alegre também, que fique facilitado esse acesso ao curso, em que a gente tenha um espaço adequado, não só em função dessa questão de pandemia, né, e da gente preservar, ter todos os cuidados quanto a isso, e também que a gente possa desenvolver, né, tanto essa parte prática do curso, quanto as aulas estejam no ambiente adequado. A gente também teve uma preocupação de ver que se montasse uma grade que comportasse nessas diversas áreas, e claro, se a gente for contabilizar essa questão de um espaço que seja central em relação à cidade, de um espaço que comporte com conforto nossos alunos, que os nossos professores todos sejam tão gabaritados assim, né, a gente vai ver que é difícil encontrar outro curso como o nosso. Vai ser difícil vocês encontrarem algum curso assim, né? Especialmente nesse momento. Nós viemos conversando há bastante tempo, né, Marília? Porque às vezes a gente não consegue montar das estruturas, né? E até eu tenho que agradecer, né? Eu me recorri aí de algumas empresas, né? Eu até pedi que eles nos ajudassem, né? Tanto com insumos quanto com equipamentos, né? Então, eu ainda tô, talvez até lá o curso ainda consiga trazer mais. A gente ainda tenha mais alguma. Eu estava à busca agora de um scanner 3D, né, que é um scanner a laser, que são tecnologias muito recentes, assim, claro, eu não vou prometer que a gente vai conseguir trazer, mas até lá ainda a gente tem alguns dias ainda, né, a Zenaide, querida, né, a perita do Rio de Janeiro, que já confirmou, a Mercedes, minha colega. Então tem um pessoal aí, o pessoal é muito... A Zenaide é uma perita também de documentoscopia, junto com a Cláudia do Rio de Janeiro, né? O pessoal também que está sempre em constante atualização, né? Então, vai ter nós temos o perito Cássio também, que vai estar aqui com a gente, né? Zenaide, boa noite. Perita Zenaide, Rio de Janeiro. O perito Cássio também, que é uma referência aí, que ele vai estar auxiliando aí uma das empresas, né? Que vai trazer Então, a gente vai misturar local de crime
com a sala de aula e um workshop com os equipamentos. Tecnologia. Né? E tecnologias, né, para perícia. Isso, que é muito importante. E dentro das tecnologias, por exemplo, várias das áreas que a gente vai tratar, vários dos assuntos, por exemplo, fizeram utilização de equipamentos para resolução de casos, e esses equipamentos a gente vai ter alguns deles disponíveis para o pessoal faça uma visita a um stand, né, se informe e tudo mais. A gente procurou trazer várias oportunidades. Então, assim, como a gente vai muito, tanto eu quanto o Kleber, quanto o Eduardo, o Rodrigo, enfim, todos os participantes, a gente sempre vai a congressos, a seminários, enfim, a gente tentou trazer até um pouquinho dessa estrutura que a gente costuma ver nos congressos para esse curso, né? E uma outra coisa também que eu considero que é um plus é o seguinte: vocês vão ter oportunidade de ter indicações de fontes de bibliografia e de quem buscar, como buscar, onde buscar nesse curso. E isso não é uma coisa muito simples, porque muitas vezes quando a gente atende um caso muito diferente aqui, por a gente participar desses congressos, a gente tem uma rede de contatos, né? E consegue auxílio, muitas vezes, de diversos estados. Agora mesmo eu estava terminando de assistir, um pouquinho antes de começar essa live, o último encontro de um evento sobre perícia, e nós tivemos uma apresentação sobre o atendimento médico legal de Brumadinho. E só nesse evento, que, claro, teve proporções enormes, né? Assim como aqui, lá eles tiveram muitas mortes, enfim, de quanta evolução e quanta troca os profissionais que atenderam precisaram fazer para resolver coisas que são do cotidiano e que a gente só se depara quando atende uma perícia dessas, né? É muito comum que a gente vá atender um local de crime, ou enfim, ou realizar uma perícia, e precise desenvolver técnicas específicas para aquele caso. Então, melhor do que ter uma troca com os colegas é poder contar com eles quando a gente tem essas dúvidas, né? É assim que a gente cresce. Eu acredito aqui que todos os colegas, tanto daqui quanto de fora, que estão nos assistindo, tenho certeza que concordam com isso, porque pelo menos uma vez na sua carreira pericial a gente precisou se socorrer dos colegas para poder fazer uma perícia ou melhorar o resultado da nossa perícia, né? Melhorar o nosso trabalho. Ninguém cresce se não consegue trocar. Então, todo curso que vocês puderem participar, claro, começando pelo nosso, vai trazer um benefício muito grande, né? Para nós é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é uma satisfação muito grande, né, Marília? Porque Exato. Sempre digo assim, o perito, ele está dando aula, ele está estudando, ele está aprendendo, ou está assistindo aula ou está ministrando aula, né? Ou as duas coisas juntas. As duas coisas juntas. Agora tu falou um exemplo interessante. Teve um curso de inteligência que eu era professor e aluno. Eu dei uma cadeira, era um curso, era a primeira modalidade do curso, né? Eu estava fazendo o curso de inteligência da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul. E eu estava ministrando a cadeira de inteligência de imagens, né? Eu vi um comentário aqui bem interessante também, sobre verificação de locutores, né? Que são essas perícias de voz. E um dos nossos professores que a gente fez questão de convidar foi o Caires, né? O Ricardo Caires, que ele atuou no caso Temer, né? Ele atuou em vários casos de repercussão. Ele está atuando agora no caso da família Sarney, lá acho que no Maranhão. Então, ele vai trazer. Então, são outras coisas também que nós ministramos em sala, né? Quando envolve essas coisas da tecnologia também, né, Marília? Qual é o software que tu usa? Qual é o equipamento? Será que eu preciso, só a perícia pode fazer? Nós vamos mostrar alguns equipamentos que são caros, alguns equipamentos são mais baratos, às vezes lupas diferentes. Eu tenho coisas, às vezes, até de experiências próprias, né, Marília? Eu sempre passei muito... Acho que uma época que tu trabalhasse no plantão comigo, ali, chefe do plantão junto, lembra que eu inventei a história do cinto do Batman, né? Que eu brincava que eu tinha feito tipo um cinto do Batman, assim, né?
Ou seja, eu me lembrei dos tempos do quartel, daquele centro de guarnição, e a dificuldade, a Cecília também é uma colega nossa, a, aí tem essa coisa das maletas, né? A gente vê tudo aquilo, uma Uhum. maleta do perito. E às vezes a gente tem vários outros acessórios. Até a roupa da gente com o tempo a gente vai mudando até a forma de se vestir. Parece que aquela roupa tática, né? Então tudo tem uma explicação. Não é porque a gente fica bonitinho com uma roupa cheia de bolso, não é porque a gente fica legal com um monte de coisa pendurada, né? Porque na cena do crime, tu imagina andar com 2, 3 maletas, quando daqui a pouco eu preciso ter uma seta, eu tirava uma seta, aí precisava o giz, marcava com giz. Precisava de um suave, já tinha um suave, a gente ia lá, usava o suave. Então, tem coisas que a gente mais... precisava uma seta, um adesivo com medida. Então, tudo isso são experiências que a gente troca, né? Até do jeito de se vestir. Por que a gente usa bota? Qual é a bota? Principalmente porque a gente não tem roteiro e não tem um contra-regra para nos auxiliar lá no local de crime, né? Então, realmente, é uma coisa que a gente observa os colegas, troca ideias quando está num congresso e as pessoas têm acesso a equipamentos diferentes, mas isso é uma coisa única, né? Também vai fazer parte um pouquinho, um mínimo do que a gente vai ver sobre essa questão de equipamentos e de como é que é o trabalho, né? Não só na atuação, mas no o que a gente precisa para diferentes tipos de perícia, né? E aí eu gosto de mas já dá para adiantar que é muito particular, né? Isso. É muito particular. E eu gosto de algumas coisas botar o dedo na ferida, né, Marília? Eu gosto de. Sou muito autocrítico, né? E muito autocrítico, não só comigo, mas com a própria perícia, né? Então, vou trazer alguns casos, e quando a perícia erra, eu tenho um caso que eu atuei em que um dos peritos errou. Digo porque um dos peritos errou, porque um perito disse que o tiro era da frente para trás, e quando a medicina legal, a medicina legal disse que o tiro foi de trás para frente. E aí, como é que se resolve isso? E aí, daqui a pouco saíram esses 2 laudos aí, lá no tribunal do júri. Daqui a pouco tu olha, para um pouquinho, o tiro foi de trás para frente ou de trás para trás? Boa noite, Leandro Lima. Obrigado. Obrigado. Sempre nos acompanhando aí. Boa noite, perito Leandro. Obrigada. Então essas coisas, esses temas todos aí, como é que isso aí implica nos casos, a atuação dos assistentes, a atuação dos peritos, o perito do local, o perito do laboratório, qual é a diferença, qual é os cursos que eu posso fazer, aí os próprios advogados, os operadores do direito, por que é tão importante a perícia criminal, quais peritos criminais. Há pouco agora a gente estava gravando um aí com o Eduardo, que é o Forensicast, o pessoal também acompanha aí, que é o podcast que nós temos da perícia criminal, que eu faço com o perito Eduardo, que vai ser um outros professores. Nós estávamos falando com o perito Sami, aí, que é um perito criminal, que já foi médico legista, e realmente ele estava abordando isso. Uma coisa é quando a gente atua pontualmente, né, dentro da perícia criminal, e outra quando a gente atua assessorando um caso, né, assessorando a defesa ou assessorando a acusação e também repassar também para os alunos, né? Eu acho muito bacana isso. Eu me realizei dentro da perícia criminal, né? E eu acho bacana, quem dera na época, né, eu pudesse ter um contato assim de conhecer os profissionais que já passaram por uma série de coisas na carreira. E uma coisa que é muito legal na perícia criminal, e eu sou uma prova disso, né? Acabou a tua carreira normal, né, de servidor público, quer dizer, a gente fez todo esse teu tempo dentro da perícia criminal, e depois aquele teu saber todo, ele ainda está no começo. Sim. Tu pode continuar trabalhando. Nunca se esgota, né? Boa noite, perito Danilo. A gente vai... Boa noite.
Tem uma característica bem interessante do perfil aí, né? Eu também não estou muito tempo no Instagram, apesar de ter bastante gente que segue. A gente vê é um público muito, de um nível muito alto, assim, né? De pessoas Com altas expectativas, inclusive, né? com expectativas, com bons sonhos, né? Com carreiras, às vezes, já bastante de sucesso, né? A gente vê colegas já que têm uma carreira já judicial, ou no assessoramento, ou criminal, ou no próprio direito, né? Promotores, juízes, policiais, né? Então, eu acho que então, a ideia também é a gente conseguir juntar todo mundo, né? A gente fica... O pessoal vai ver que a gente tem uma relação bastante próxima, né? Eu, a Marília, o Rodrigo, o Eduardo, essa turma também, porque nós traçamos alguns horizontes na carreira muito parecidos, assim, né? De gostar da perícia, a Marília exercia outras funções, abandonou, ficou só na perícia criminal. A gente, às vezes, paixão mesmo. A gente tira do bolso para ir no congresso, tira do bolso para ir no seminário. Obrigado, gentileza sua, né? Então, a gente vê o quanto a gente tem esse carinho pela perícia, quanto a gente tem a gente valoriza, e eu acredito muito, né, na verdade. Eu acredito realmente, eu acho que é na verdade científica, e todo curso para nós é um grande exercício, né, Maria? Aí a gente sempre é um aprendizado, né? A gente se debruça em cima dos livros, a gente se debruça em cima dos casos, o que será que eu vou abordar? Para nós, a gente já começa. Eu não sei se a gente não fica, às vezes, até mais. A gente fica mais excitado, às vezes, dos próprios alunos, a gente querem participar dos cursos, eu vejo as mensagens que me mandam, assim, e isso vai contaminando a gente também, né? Sim, essa possibilidade de troca, né? E uma coisa que me chama atenção é não só o pessoal que já está dentro do meio pericial, ou que são operadores do direito, enfim, mas as pessoas que são de outros meios, né, e que acabam trazendo para a gente isso. Hoje, inclusive, eu estava comentando num grupo sobre o curso, e uma pessoa que eu, inclusive, nem conheço pessoalmente, disse assim, meu coração já ficou saltando só de ver os temas que seriam tratados nesse curso, né? E, claro, a gente está trazendo uma oportunidade para que as pessoas possam ver ao vivo, e não só uma questão do que está no livro, mas uma questão baseada no dia a dia, né? Que eu acho que conta muito. E é por isso que, claro, eu tenho certeza que nós vamos cumprir com essa responsabilidade, mas ainda assim vamos nos cobrar muito em relação a esse curso, porque todos nós temos essa veia, assim, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer trocas com as pessoas, né? Eu acho que o maior ganho que a gente tem, que a gente pode ter não só como instrutor nesse curso, mas também de todo o pessoal que vai estar lá, é dessa possibilidade de troca. Eu tenho certeza que isso é uma oportunidade única. E até para que a gente possa ter esses momentos de troca, foi que a gente elaborou a grade do curso como ela está montada, né? Ela foi pensada, né? Inclusive minimamente nos horários, para que a gente consiga dar oportunidade para que essas pessoas possam tanto participar das atividades, quanto se informar, quanto ter acesso a bibliografias, enfim, tudo isso vai acontecer lá no curso, né? Quem estiver lá vai ter oportunidade de estar vendo isso bem de pertinho, né? Que não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Está quase encerrando aqui, vai dar um tempinho aqui já, acho que está no finzinho da... Acho que é mais um minutinho só, né? Interessado, vai ser uma grata satisfação, pode ter certeza que nós estamos, eu estou muito empenhado nisso, estou vendo todos os colegas que estão empenhados aí da gente, talvez um projeto que se estenda, né, para nós é um piloto, a gente aproveitou essa equipe aqui, um projeto que talvez se estenda para outros estados, locais,
Então tem esse grupo aí do Telegram. Na semana a gente já vai divulgar mais, vou trazer os outros professores para todos terem a oportunidade de falar um pouco sobre a sua área, o Rodrigo, o Eduardo, o Caires, acompanhando ali no meu perfil. O local é muito bacana, vocês vão gostar, né? O Intercity é de frente para o Rio Guaíba, um local maravilhoso aqui em Porto Alegre, tem a vista para o rio. Agradecer a presença de quem estiver assistindo. Aqui vi mais um colega aí, Perito Nelson, e outros profissionais, pessoal que entrou agora. Ariane, Thay Ferron. Tem bastante gente pessoal da aqui que perícia entrou. também. A gente tem muitos colegas aí, a gente acredita que vão ter colegas de outros estados também. A gente está vendo, tem colegas que vão vir do Rio, de São Paulo, alguns dos instrutores também vão vir de outros estados, também vão trazer um pouco da sua experiência. Então, Marília, eu acho que por mim já estou me dando por satisfeito, para a gente também não ficar muito. Sim, não se estender muito. Mas com certeza, vocês podem ter certeza, né, que eu vou, a nossa equipe toda aí, é um orgulho muito grande, né, estar podendo coordenar junto com a Marília, com o Christian Tombini, aí essa fera aí que aceitaram esse desafio, né, de nós ministrar esse curso agora, um pouco da contramão aí, mas claro, tanto que a gente colocou poucas vagas, vão seguir todas as condições de segurança aí, mas vamos discutindo aí, ó, o pessoal interessado, qualquer coisa me manda um direct aí, manda para a Marília aí. Tá, Marília? Exato. Tem alguma consideração? Sigam o Criminalística 360, que vocês vão achar todos os links lá, tanto para o grupo do Telegram, quanto para inscrições e tudo mais. E espero ver todos vocês em dezembro. Nos encontramos no Intercity. 12 e 13 de dezembro, sábado e um domingo, das 8 às 18 horas. Tá, Marília? Acho que ainda tem algum... Então, acho que dois lotes acho que já encerraram. Saiu um lote hoje bem interessante. Acho que tem direito a 5. Cada um deles acho que são só 5, né? Que o pessoal da Eagle disponibilizou ali. Sim. Aí tem a inscrição, o mesmo valor, e ainda ganha uma caneca aí Isso. E a inscrição VIP tem toda essa questão do adicional, né? Tem o livro de criminalística. Tem a camiseta, a gente vai fazer uma camiseta específica. Aí, né, camiseta e uma caneca. O VIP e a caneca e mais a participação. Tem o kit perícia.